Isabela de Oliveira Nardoni nasceu no dia 18 de abril de 2002 em São Paulo. Ela era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e Alexandre Alves Nardoni. Desde o momento em que Isabela chegou ao mundo, ela era a luz que iluminava a vida de sua mãe e dos avós maternos, José Arcanjo Oliveira e Rosa, conhecidos carinhosamente por Dona Rosa. Ana Carolina, mãe de Isabela, cresceu em um ambiente simples, mas cheio de amor. Seus pais tinham um comércio próprio e ela foi criada em uma família de classe média trabalhadora, onde valores como o esforço e a união eram fundamentais. A história de Ana Carolina foi marcada por muito trabalho e uma infância com poucos luxos, mas cheia de carinho e afeto familiar. Alexandre Alves Nardoni, pai de Isabela, por outro lado, cresceu em um cenário diferente. Nascido em 1978, ele veio de uma família de classe média alta. Seu pai, Antônio Nardoni, era um advogado tributarista de sucesso e empresário, proprietário da empreiteira Marca Empreendimentos e Participações Ltda. A família Nardoni tinha uma posição financeira confortável, o que possibilitou ao Alexandre o acesso a boas escolas e uma vida sem as dificuldades que marcaram a infância de Ana Carolina. A história deles começou em 1999, quando se conheceram ainda muito jovens. Ana Carolina, com apenas 16 anos, foi apresentada a Alexandre, que tinha 21. O início do namoro não foi bem aceito pela família de Ana Carolina, que não aprovaram muito a diferença de idade e a trajetória de vida de Alexandre, mas apesar da desaprovação, o relacionamento seguiu em frente. Alexandre, na época, estava estudando para ingressar na faculdade de Direito e parecia ter a vida mais encaminhada, o que o tornava um bom partido na visão de muitos. Ana Carolina, por sua vez, ainda estava no ensino médio e não sabia o que o futuro lhe reservava. O relacionamento entre os dois, inicialmente promissor, logo mostrou suas falhas e começou a se desgastar. A gravidez de Ana Carolina foi um grande marco na vida do casal. Aos 17 anos e prestes a terminar o ensino médio, ela engravidou de Isabela. O anúncio da gravidez pegou todos de surpresa, e a reação dos pais de Ana Carolina foi de apreensão, pois a notícia alterou os planos da jovem, que ainda não havia se preparado para a maternidade. No entanto, apesar da surpresa, ela decidiu seguir com a gravidez. Nesse período, o relacionamento entre Alexandre e Ana Carolina já se mostrava conturbado, com brigas constantes que eram alimentadas pela juventude e imaturidade de ambos. Quando Isabela completou 11 meses de vida, Alexandre foi acusado de uma possível traição e a relação chegou ao fim definitivo. A separação entre os dois não foi amigável, mas o acordo legal estabeleceu que Alexandre teria o direito de visitar Isabela 2 vezes por mês, enquanto Ana Carolina ficaria com a guarda total da filha. Alexandre, que já vivia com os pais e tinha uma boa situação financeira, não se envolvia ativamente na vida de Isabela após a separação. A mãe de Isabela, Ana Carolina, se encarregava de tudo: a escola, os médicos, as vacinas. Quando a presença de Alexandre era necessária, ele delegava as questões para o pai dele, Antônio Nardoni, que assumia um papel intermediário. Durante esse período, Ana Carolina passou a criar Isabela principalmente com o apoio dos pais e avós maternos. Isabela era uma criança cheia de energia, sempre alegre, e sua convivência com a família de Ana Carolina era repleta de momentos de carinho e amor. Ela era uma criança muito comunicativa, com um sorriso encantador, e todos à sua volta eram encantados por sua personalidade cativante. Isabela adorava a água, principalmente a piscina, e tinha uma relação especial com seu avô José. Ele a levava à feira, onde Isabela adorava escolher as frutas e pagar aos feirantes com o dinheirinho que o avô lhe dava. Um dos momentos mais especiais para a avó Rosa era quando Isabela, ao terminar de secar o cabelo, olhava para ela com seu jeito sincero e infantil e dizia, com a sinceridade de uma criança: "Vovó, você está com uma cara de louca." Esses pequenos gestos de Isabela eram lembrados com muito carinho por todos da família. A relação de Isabela com os avós
era de pura alegria, e o tempo que ela passava com eles era recheado de momentos especiais que marcaram a memória de todos. A história entre Alexandre e Ana Carolina foi marcada por altos e baixos, repleta de conflitos e idas e vindas. O namoro deles, embora tivesse começado com algum tipo de atração e compatibilidade, não resistiu às tensões do dia a dia. Quando Ana Carolina engravidou de Isabela, aos 17 anos, o relacionamento entrou em uma fase ainda mais delicada. O casal não estava preparado para a mudança que uma criança traria às suas vidas, e os problemas começaram a se agravar. A gravidez não foi planejada, e isso só aumentou as dificuldades na relação. Alexandre, por exemplo, já mostrava sinais de uma personalidade possessiva e temperamental, o que agravou ainda mais as brigas do casal. A relação deles foi repleta de desconfianças e discussões. Antes mesmo da separação definitiva, o casal já havia se distanciado, com Alexandre desconfiançando de uma possível traição de Ana Carolina. As brigas não eram mais algo raro, mas se tornaram constantes. Após o nascimento de Isabela, o casal tentou de várias formas reconquistar a harmonia, mas sem sucesso. Alexandre e Ana Carolina terminaram o relacionamento 2 meses antes do nascimento da filha, mas logo voltaram. A instabilidade emocional entre os dois fez com que o casamento deles fosse um reflexo de incertezas, desgastes e desconfianças. Quando Isabela completou 11 meses, a gota d'água aconteceu. Após uma acusação de traição por parte de Alexandre, a relação chegou ao fim de vez. Alexandre e Ana Carolina não estavam mais dispostos a tentar salvar o casamento. O acordo estabelecido foi que Alexandre pagaria uma pensão alimentícia para Isabela, no valor de 200 reais por mês, um valor considerado irrisório, mesmo para a época, e ele teria direito a vê-la a cada 15 dias. Contudo, mesmo com esse acordo, a relação entre os dois permaneceu distante e sem muito contato. Ana Carolina ficou com a guarda total de Isabela e seguiu com sua vida, sempre com o apoio da família. Ela tentava lidar com tudo sozinha, sem buscar muito envolvimento de Alexandre, mas quando havia alguma questão relacionada à autorização de Alexandre, ela se via obrigada a conversar com os pais dele, especialmente com seu pai, Antônio Nardoni, que assumia um papel intermediário no contato entre eles. Alexandre, por sua vez, continuou sua vida, distanciado de Isabela, vivendo com sua nova companheira, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, e seus filhos Pietro e Cauã. A convivência de Isabela com Alexandre, que acontecia apenas nos finais de semana, parecia normal à primeira vista, mas com o tempo, os relatos sobre o comportamento do pai se tornaram mais preocupantes. Quando Isabela passava os fins de semana com o pai, ela era constantemente acompanhada pela madrasta, Jatobá, e pelos meio-irmãos. No entanto, o relacionamento de Isabela com Jatobá sempre foi descrito como algo distante e sem grandes afeições. Apesar disso, Isabela nunca falava mal de Jatobá ou do pai, mas também não parecia muito entusiasmada em relação à convivência deles. Em relatos que surgiram depois, notou-se que ela não mencionava muito sobre o que acontecia dentro do apartamento do pai, exceto pelos momentos em que brincava com os irmãos. O relacionamento entre Alexandre e Jatobá também tinha suas complexidades. Jatobá, uma mulher possessiva e controladora, não conseguia lidar bem com a ideia de Alexandre ter uma filha com Ana Carolina, e isso gerava muito ciúme. Ao longo do tempo, ela se tornou cada vez mais envolvida na vida de Alexandre, criando um ambiente tenso e instável para as crianças envolvidas. Isabela, por mais que tivesse um bom relacionamento com os irmãos Pietro e Cauã, parecia não se sentir totalmente à vontade com o novo contexto familiar. Alexandre e Jatobá viviam uma relação tumultuada, cheia de altos e baixos. Ela, que por um lado tentava se aproximar de Isabela, com o tempo se mostrou ainda mais possessiva e ciumenta, chegando a ser agressiva em algumas ocasiões. Jatobá também registrou boletins de ocorrência contra o próprio pai, um reflexo das dificuldades que ela tinha em controlar seus próprios sentimentos e ações. Embora o relacionamento de Alexandre e Jatobá tenha evoluído rapidamente, com
Jatobá engravidando de Pietro em 2005, a relação deles também estava longe de ser tranquila. Por mais que Alexandre tentasse manter uma vida familiar normal com Jatobá e os filhos, o cenário era de constante tensão. As discussões entre o casal se tornaram mais frequentes e passaram a envolver aspectos financeiros e questões relacionadas ao relacionamento de Alexandre com sua ex-esposa, Ana Carolina. Jatobá e Alexandre, ao longo do tempo, passaram a fazer parte de um círculo vicioso de desentendimentos, ciúmes e ressentimentos. A casa de Alexandre e Jatobá não era apenas um lar para eles, mas também o cenário de diversas tensões que afetaram diretamente a convivência de Isabela. Mesmo assim, Isabela, com sua personalidade alegre e extrovertida, continuava a passar os fins de semana com o pai. Era a única vez em que ela via Alexandre, e as visitas quinzenais tornavam esses momentos ainda mais especiais. No entanto, o cenário familiar conturbado e a falta de afeto genuíno entre os adultos começavam a pesar sobre a criança, que se via entre duas casas com pais separados, em um contexto que só pioraria com o tempo. A noite do dia 29 de março de 2008, véspera de Páscoa, parecia ser mais uma noite comum na vida da família Nardoni, mas ela seria marcada por uma tragédia que abalaria o Brasil inteiro e se tornaria um dos casos mais comentados do país. Isabela estava com seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Ana Carolina Jatobá, no apartamento do edifício London, localizado na zona norte de São Paulo. Esse dia, que começou como qualquer outro, terminou de forma trágica e inesquecível. De acordo com relatos que surgiram durante a investigação, à noite, Alexandre, Jatobá, Isabela e os dois filhos pequenos, Pietro e Cauã, saíram para fazer algumas compras. A primeira parada foi em um supermercado, onde o cartão de crédito de Alexandre foi recusado. Isso aparentemente gerou uma grande irritação no pai de Isabela. A situação foi descrita como um pequeno momento de desconforto, mas nada que fosse além de um simples problema cotidiano. Depois de voltarem para casa com as compras não realizadas, o que aconteceu no trajeto entre o supermercado e o apartamento ficou envolto em mistério. O que se sabe é que dentro do carro as tensões aumentaram. O que aconteceu dentro do apartamento, logo após a chegada de todos à garagem do edifício, nunca foi completamente assumido por Alexandre e Jatobá. O GPS do carro de Alexandre registrou a chegada deles ao prédio exatamente às 11h36 da noite, e a partir daí, os detalhes dos eventos seguintes se tornaram confusos e contraditórios. Isabela, de acordo com a versão do pai e da madrasta, estava dormindo quando eles chegaram ao apartamento. Alexandre afirmou que entrou no prédio com a filha no colo, a colocou na cama e foi até o quarto de seus outros filhos. No entanto, o que aconteceria em seguida seria um mistério. Por volta das 11h49, mais de 30 chamadas de emergência chegaram ao corpo de bombeiros. As ligações indicavam que uma criança havia caído de um prédio. O desespero tomou conta da vizinhança e do porteiro do edifício, que imediatamente acionaram os socorros. Contudo, uma coisa chamou a atenção desde o início. Jatobá, a madrasta de Isabela, fez várias ligações naquele momento, mas nenhuma delas foi para pedir ajuda direta para os bombeiros. Ela ligou para o pai de Alexandre, Antônio Nardoni, para a mãe de Isabela, Ana Carolina, e para outros familiares. Ela não fez nenhuma tentativa de buscar socorro imediato para a criança. Quando Ana Carolina recebeu o telefonema de Jatobá, ela estava a caminho de casa, retornando de um encontro com amigos. Inicialmente, ela acreditou que Isabela havia caído na piscina e se afogado. A voz de Jatobá estava cheia de desespero, mas a explicação de imediato não era clara. Ana Carolina, então, se dirigiu rapidamente ao prédio de Alexandre, onde sua filha estava. Ela chegou ao local em questão de minutos, acompanhada por amigos e familiares. O que ela encontrou ao chegar ao prédio foi algo que jamais poderia imaginar. Isabela estava caída no gramado, imóvel. Ana Carolina, desesperada, correu até a filha e, ao tocá-la, percebeu que o coração da menina ainda estava batendo, embora de forma fraca.
A mãe, com o coração partido, tentou manter a calma e acalmar Isabela, dizendo-lhe que tudo ficaria bem. Mas, conforme o tempo passava, o estado de saúde de Isabela piorava rapidamente. A criança estava viva, mas os sinais vitais estavam se apagando lentamente. Isabela, que sempre fora uma criança cheia de energia e alegria, estava ali, lutando pela vida. O resgate chegou cerca de 18 minutos depois, por volta das 11h54. Isabela foi colocada na ambulância e Ana Carolina seguiu com ela no banco da frente, tentando entender o que estava acontecendo. Ela foi impedida de acompanhar os procedimentos médicos, pois a equipe de emergência a orientou a ficar na frente do veículo. Isabela foi levada rapidamente para o hospital, mas quando chegaram ao local, os médicos informaram que a menina não havia sobrevivido. Isabela já estava morta quando chegou ao hospital, e a tentativa de ressuscitação foi em vão. Ela faleceu de forma brutal, deixando todos ao redor devastados. O mais chocante de tudo é que durante todo esse processo, Alexandre e Jatobá nunca fizeram menção de uma tentativa de ajudar ou de pedir ajuda imediata para os bombeiros. As ligações feitas por Jatobá foram para membros da família, mas não houve uma comunicação direta com as autoridades que pudessem salvar a vida da menina. Isso chamou a atenção da polícia e iniciou uma série de investigações e questionamentos sobre o que realmente aconteceu naquela noite. O comportamento de Alexandre e Jatobá e a falta de ação imediata para salvar Isabela levantaram várias suspeitas desde o início. O que parecia ser uma tragédia aconteceu de uma forma que levantou muitas dúvidas. O fato de Jatobá e Alexandre não terem agido como seria esperado, de pais que presenciam o acidente de uma criança, gerou uma série de interrogações. As primeiras evidências e depoimentos começaram a desmantelar a versão inicial do casal, que alegava ter sido uma queda acidental de Isabela. O inquérito policial começou rapidamente, e a versão de um assalto cometido por um invasor foi prontamente desmentida por evidências coletadas no local. A cena do crime, as provas de sangue no apartamento e as evidências de agressão anteriores indicavam que a história de um assalto não se sustentava. A investigação revelou detalhes sobre a queda de Isabela e indicou que a criança sofreu agressões físicas antes de cair do 6º andar. Isso foi confirmado pelas perícias realizadas no corpo de Isabela e pelos depoimentos de testemunhas que estavam no prédio naquela noite. Nos primeiros momentos após o crime, a versão de Alexandre e Jatobá sobre o que aconteceu parecia não ser questionada pela polícia, mas logo surgiram várias contradições que colocaram em xeque a história do casal. A polícia iniciou a investigação logo após o corpo de Isabela ser levado ao hospital, e os primeiros passos foram se concentrar na cena do crime. Ao chegarem no apartamento de Alexandre, os investigadores notaram que as explicações dadas por ele e por Jatobá não coincidiam com os detalhes encontrados no local. A primeira pista de que algo estava errado veio logo após a chegada da delegada Renata Helena da Silva Pontes ao apartamento. Ao entrar na unidade, ela observou que não havia sinais de arrombamento, o que contradizia imediatamente a versão de Alexandre, que alegava que um assaltante havia invadido o apartamento e jogado Isabela da janela. O apartamento estava em um estado de bagunça, mas não havia evidências de uma invasão forçada. Isso levou os policiais a questionarem a verdadeira causa da morte de Isabela. No momento em que a delegada começou a ouvir os depoimentos dos envolvidos, uma série de inconsistências começou a aparecer. Alexandre afirmou que havia deixado Isabela dormindo no quarto quando subiu para buscar os outros filhos. Mas quando voltou para o apartamento, ele alegou ter encontrado a janela aberta e a tela de proteção cortada. A versão dele sobre os eventos não era compatível com a evidência de que a tela de proteção foi cortada de dentro do apartamento, algo que indicava que a cena havia sido adulterada antes da chegada dos policiais. Outro aspecto que causou estranheza foi o fato de que, enquanto Alexandre e Jatobá continuaram a repetir sua versão do crime, o comportamento deles no momento da chegada dos bombeiros e da polícia foi profundamente suspeito.
Nenhum dos dois fez uma ligação para pedir ajuda imediata, o que é algo esperado em situações de emergência. As únicas ligações feitas por Jatobá foram para membros da família, e a polícia começou a perceber que a falta de ação imediata poderia indicar que o casal já sabia o que havia acontecido com Isabela. Além disso, o porteiro do edifício e outros moradores começaram a depor, e suas histórias começaram a contradizer a versão apresentada por Alexandre e Jatobá. O porteiro, por exemplo, afirmou que os dois estavam visivelmente calmos quando chegaram ao prédio, algo que não condizia com a gravidade da situação em que uma criança havia acabado de cair de um prédio. Essa calma diante de algo tão sério foi um sinal claro de que a reação do casal não parecia condizente com o que teria acontecido. Enquanto a investigação avançava, os peritos encontraram várias evidências de que a cena do crime havia sido manipulada. Havia manchas de sangue espalhadas pelo apartamento, mas algumas delas haviam sido limpas, o que indicava uma tentativa de esconder as provas de agressão. As análises também revelaram que Isabela apresentava sinais claros de asfixia antes de cair do 6º andar, o que indicava que a criança havia sido agredida violentamente antes de ser jogada pela janela. Os laudos médicos feitos pelo Instituto Médico Legal, IML, foram essenciais para derrubar a versão do casal. Eles constataram que as lesões encontradas em Isabela eram compatíveis com asfixia mecânica, como esganadura antes da queda. Além disso, os peritos apontaram que a criança não tinha muitas fraturas externas típicas de uma queda do 6º andar, mas sim lesões internas que indicavam uma queda de pouca altura ou uma força adicional sendo aplicada antes de ser jogada pela janela. A polícia, liderada pelo promotor Francisco Sembranelli, passou a questionar intensamente Alexandre e Jatobá, tentando desmontar a versão de assalto. As evidências começaram a se acumular e a versão dos réus se tornava cada vez mais insustentável. Entre as provas mais contundentes estava a análise das chamadas telefônicas feitas por Jatobá. Ela havia ligado para o pai de Alexandre, para a mãe de Isabela e outros familiares, mas não havia feito uma única ligação para os serviços de emergência. Isso foi um ponto crucial, pois demonstrava uma tentativa de minimizar a gravidade da situação e de evitar que a polícia fosse imediatamente informada. O comportamento do casal nos depoimentos também começou a gerar desconfiança. Ambos mantiveram a mesma versão durante as investigações iniciais, afirmando que o crime foi cometido por um invasor desconhecido, mas a falta de consistência nas histórias e as provas de manipulação da cena do crime deixaram claro que eles estavam tentando encobrir a verdadeira história. Além disso, as imagens das câmeras de segurança do supermercado onde Alexandre e Jatobá haviam feito compras algumas horas antes da tragédia também mostraram algo curioso. O casal apareceu em público, aparentemente tranquilo, fazendo compras sem nenhum sinal de preocupação com a filha ou com o que estava prestes a acontecer. Essas imagens, juntamente com as provas coletadas no apartamento e o exame médico, começaram a criar uma linha do tempo clara e irrefutável, desmontando as versões contraditórias e enganosas apresentadas pelos acusados. A investigação, portanto, se aprofundava em evidências físicas, depoimentos e provas materiais que desmontavam as alegações do casal e apontavam para a possibilidade de um homicídio. A polícia começou a trabalhar para entender a real motivação por trás do crime e as circunstâncias que levaram à morte de Isabela. A dúvida que pairava sobre o caso era: quem seria o responsável pela morte da menina? As evidências começaram a indicar que Alexandre e Jatobá estavam diretamente envolvidos, mas até aquele momento eles continuavam afirmando sua inocência. Após semanas de investigações e uma crescente pressão da mídia, o caso de Isabela Nardoni estava pronto para ser levado ao tribunal do júri. A tragédia, que já havia dominado as discussões no Brasil inteiro, agora se transformava em um dos julgamentos mais aguardados e emocionantes da história criminal do país. O público, já tomado pela revolta com os detalhes do caso, aguardava ansiosamente pela justiça.
a acusação de homicídio, triplamente qualificado, associada ao crime brutal contra uma criança tão jovem, colocou o caso sob os holofotes. A partir do momento em que Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram presos temporariamente, a opinião pública começou a se formar, e a percepção de que o casal era culpado se solidificou. As notícias de suas contradições nas versões do ocorrido e as evidências cada vez mais evidentes de envolvimento no crime dominaram os meios de comunicação. Quando a data do julgamento foi finalmente marcada, todos sabiam que o tribunal do júri seria um evento de proporções épicas, com uma audiência nacional. No dia 22 de março de 2010, o julgamento começou. A segurança no fórum foi reforçada com cerca de 30 homens e dezenas de veículos para garantir que o tribunal pudesse seguir sem maiores incidentes, dada a comoção pública que o caso gerava. O tribunal estava lotado, com centenas de jornalistas e curiosos à espera das primeiras palavras. Milhares de pessoas estavam ligadas à TV, acompanhando cada passo do processo. O clima era tenso, com todos atentos ao que seria dito ali. O julgamento contou com a participação de jurados, cuja composição era composta por 4 mulheres e 3 homens, todos escolhidos por sorteio. A defesa e a acusação fizeram a seleção dos jurados, que se tornaram uma parte fundamental da batalha jurídica. O tribunal foi dividido em 3 turnos de 20 jornalistas cada, refletindo o grande interesse da mídia. Ao todo, 16 testemunhas foram chamadas, entre elas pessoas que já haviam deposto antes, e algumas novas, que forneciam informações cruciais para a acusação. O início do julgamento foi marcado pela presença de Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela, que foi chamada para dar o seu depoimento. Sua dor era visível. Ela entrou no tribunal visivelmente abalada, com a voz embargada de emoção. Ela começou a contar sobre a noite trágica, os momentos que passou após receber o telefonema de Jatobá e a pressa em chegar ao prédio de Alexandre, onde encontrou a filha caída no gramado. Ana Carolina relatou que, ao chegar ao local, Isabela ainda estava viva, mas com sinais de que a vida estava se esvaindo rapidamente. O seu relato emocionou a todos presentes, e o tribunal ficou em silêncio enquanto ela revivia os momentos mais dolorosos de sua vida. A acusação, liderada pelo promotor Francisco Sembranelli, rapidamente começou a desmontar a versão do casal. O promotor detalhou as evidências contra Alexandre e Jatobá, enfatizando como a versão deles era inconsistente e cheia de falhas. Sembranelli apresentou a linha do tempo precisa dos acontecimentos da noite do crime, usando dados de chamadas telefônicas, imagens de câmeras de segurança e evidências de sangue encontradas no apartamento. Ele argumentou que a versão do assalto era improvável e que a cena havia sido manipulada para tentar esconder o crime. O julgamento não foi apenas um campo de batalha legal, mas também um confronto emocional entre as famílias. A defesa de Alexandre e Jatobá tentava apresentar uma narrativa de que ambos eram inocentes, vítimas de um golpe e injustiças feitas pela mídia e pela polícia. Eles mantiveram a mesma versão de que um assaltante desconhecido teria invadido o apartamento e jogado Isabela da janela. Mas essa história começou a se desintegrar conforme as evidências surgiam. A defesa tentou questionar a perícia, sugerindo falhas na investigação e no processo de coleta de provas, mas os argumentos eram cada vez mais frágeis e se perdiam diante das evidências concretas. Um dos momentos mais tensos do julgamento aconteceu quando Alexandre Nardoni foi chamado para depor. Ele foi questionado sobre sua versão dos fatos, e foi aí que as contradições começaram a surgir. Ele contou que havia deixado Isabela dormindo no quarto, mas depois afirmou que ela havia caído da cama, o que se mostrou inconsistente com os exames médicos. A versão de Alexandre mudava conforme as perguntas iam sendo feitas, e isso foi apontado pela acusação como uma tentativa de manipular a verdade. O promotor questionou ainda sobre o comportamento de Alexandre antes e depois do crime, destacando que ele não demonstrou nenhum tipo de preocupação com a filha até o momento em que ela estava caída no chão.
Ele também foi confrontado com o fato de que ele nunca havia demonstrado preocupação com as visitas de Isabela, nem com o bem-estar da criança durante os meses que ela passava com ele e Jatobá. Jatobá, por sua vez, também teve seu depoimento marcado por contradições. Durante seu interrogatório, ela foi questionada sobre sua versão do ocorrido, mas sua história também parecia não se sustentar. Ela afirmou que não havia nenhum problema no relacionamento entre ela e Isabela e que, apesar das discussões frequentes com Alexandre, sempre tentou tratar a menina com carinho. No entanto, os depoimentos de testemunhas, como vizinhos e pessoas próximas ao casal, contradiziam essas afirmações, revelando uma realidade muito diferente. A defesa de Jatobá tentou argumentar que ela nunca teve a intenção de machucar Isabela, mas os relatos de ciúmes doentios e agressões a outras pessoas, inclusive ao próprio pai, tornaram difícil acreditar na sua versão. O promotor Sembranelli, durante os questionamentos finais, não poupou esforços para refutar todas as tentativas de defesa. Ele usou os depoimentos e as evidências para construir um quadro claro do que aconteceu naquela noite. A principal tese da acusação era de que o casal, em um momento de raiva, havia agredido Isabela e em seguida a jogado pela janela para tentar esconder os rastros do crime. As provas de agressão física antes da queda, as evidências de asfixia e as manchas de sangue no apartamento e no carro de Alexandre tornaram essa versão cada vez mais plausível. Sembranelli também destacou a postura passiva do casal diante da morte de Isabela, sugerindo que isso era indicativo de que ambos estavam envolvidos de forma ativa no crime. A defesa de Alexandre Nardoni e Ana Carolina. Jatobá começou o julgamento, tentando desacreditar as evidências apresentadas pela acusação. Eles focaram em questionar a validade de algumas provas e levantaram dúvidas sobre a integridade da investigação. No entanto, a atuação da defesa foi marcada por tentativas de manipular a narrativa e distorcer os fatos, sem apresentar argumentos consistentes que pudessem refutar as evidências que apontavam para o envolvimento direto de Alexandre e Jatobá no assassinato de Isabela. A defesa de Alexandre, representada pelo advogado Roberto Podival, tentou humanizar o réu, afirmando que ele era apenas uma vítima das circunstâncias e da pressão da mídia. Tentou também argumentar que as provas de sangue no apartamento não seriam suficientes para provar que Alexandre estava envolvido no crime, sugerindo que poderia ter sido um caso de assalto mal sucedido, o que, à primeira vista, parecia uma explicação plausível. Podival também afirmou que a versão do assaltante ainda deveria ser considerada, apesar das evidências que mostravam que a cena havia sido manipulada para ocultar os vestígios do crime. A defesa de Jatobá seguiu a mesma linha, mas com um enfoque ainda mais emocional. Tentaram fazer com que a madrasta fosse vista como alguém que também estava sofrendo, uma mulher que teria se visto em uma situação de pânico e, portanto, não teria conseguido tomar as decisões corretas no momento em que Isabela estava gravemente ferida. Jatobá, no entanto, ficou ainda mais isolada após as contradições evidentes em seu depoimento. Ela foi chamada várias vezes a justificar o fato de não ter feito nada para ajudar Isabela, não tendo sequer feito uma ligação para os bombeiros imediatamente. Mesmo com uma criança à beira da morte em sua frente, Jatobá não demonstrou a atitude esperada de um adulto responsável, e, ao contrário, suas ações pareceram mais preocupadas em proteger o próprio nome do que salvar a vida de Isabela. Durante o julgamento, a defesa fez várias tentativas de desviar o foco das evidências físicas e testemunhais, mas suas argumentações foram frequentemente desmentidas pelos próprios depoimentos e pelas provas irrefutáveis. As perguntas feitas por Podival e outros advogados tentaram colocar em dúvida a integridade da investigação, questionando os métodos usados pelos peritos e sugerindo que a cena do crime poderia ter sido alterada pela polícia. No entanto, as respostas dos investigadores e os depoimentos das testemunhas contradiziam essas alegações. A defesa também
tentou desacreditar o testemunho de Ana Carolina, mãe de Isabela, dizendo que ela estava emocionalmente abalada e que sua versão dos fatos não deveria ser levada em consideração. O momento mais tenso da defesa aconteceu quando Roberto Podival tentou argumentar que a acusação de homicídio triplamente qualificado não deveria ser considerada, já que Alexandre e Jatobá não tinham intenção de matar Isabela. Podival argumentou que o caso poderia ser enquadrado em uma situação de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Mas essa tentativa foi rapidamente rebatida pelo promotor Francisco Sembranelli. O promotor mostrou, de maneira categórica, que as evidências de agressão física e asfixia em Isabela antes de sua queda indicavam um claro intento de matar a criança. Sembranelli argumentou que o casal estava claramente tentando eliminar a filha de Alexandre para proteger seus próprios interesses e que isso configurava um homicídio qualificado, com agravantes, como o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Outro ponto que foi minuciosamente abordado pela defesa foi o alegado desespero de Alexandre e Jatobá. Eles tentaram transmitir uma imagem de pais desolados, que ao perceberem que Isabela havia caído, estavam completamente desorientados. No entanto, a acusação mostrou que essa reação de desespero não fazia sentido à luz das evidências. A primeira ligação feita por Jatobá não foi para os serviços de emergência, mas para seus familiares, o que já levantava suspeitas sobre a veracidade da história apresentada. Além disso, a falta de qualquer tentativa real de socorrer Isabela no momento da queda foi um dos maiores erros cometidos pela defesa, já que isso contradizia o comportamento esperado de qualquer pessoa que se deparasse com uma situação tão grave. Durante o interrogatório final, a defesa de Alexandre tentou minar a credibilidade do depoimento dos vizinhos e dos porteiros, que haviam sido fundamentais para revelar o comportamento estranho de Alexandre e Jatobá naquela noite. A defesa tentou sugerir que os vizinhos poderiam estar mentindo ou exagerando sobre o que haviam ouvido e visto. No entanto, os relatos de várias testemunhas sobre as brigas constantes entre o casal e o comportamento estranho de ambos no momento da chegada ao prédio reforçaram a tese de que Alexandre e Jatobá estavam mais preocupados com suas próprias imagens do que com o bem-estar de Isabela. Mesmo com todas as tentativas da defesa, a narrativa, apresentada por Alexandre e Jatobá, continuava a se desintegrar diante das provas. O fato de a versão deles ter mudado tantas vezes durante o julgamento não ajudou em nada a sua credibilidade. A defesa tentou desesperadamente trazer novas explicações para justificar a morte de Isabela, mas as evidências empurraram o caso para uma única conclusão. O assassinato de Isabela foi um crime cometido com dolo, com um claro propósito de eliminar a criança. O que mais chocou a todos foi o comportamento de Alexandre e Jatobá após o crime. A tentativa de manipular os fatos e de criar uma narrativa que os absolvesse foi um erro fatal para a defesa. As contradições nas versões de ambos, somadas às evidências contundentes de agressões e manipulação da cena do crime, tornaram a defesa insustentável. O julgamento já estava claramente tomando um rumo negativo para os réus, e a acusação estava cada vez mais próxima de provar a culpabilidade de Alexandre e Jatobá. Após dias de intensos depoimentos e investigações aprofundadas, chegou o momento mais esperado e também mais temido: o veredito final. O julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá se tornou um dos mais acompanhados da história do Brasil, não apenas pela gravidade do caso, mas pela comoção e indignação que ele gerou no público. Desde o início, a versão do casal sobre o que havia ocorrido na noite da morte de Isabela foi desacreditada, mas era necessário que o tribunal do júri tomasse uma decisão que refletisse as evidências coletadas e a justiça pela morte de uma criança inocente. A acusação, liderada pelo promotor Francisco Sembranelli, havia feito um trabalho meticuloso, desmontando cada peça da história contada por Alexandre e Jatobá. As contradições nos depoimentos, as evidências físicas de agressão e as provas de que Isabela foi jogada da janela
após ser agredida, tudo isso ajudou a formar um caso sólido contra os réus. A defesa, por sua vez, tentou desesperadamente criar dúvidas, mas seus argumentos se mostraram fracos e sem respaldo nas provas apresentadas. A versão de um assalto mal sucedido, na qual um criminoso teria invadido o apartamento, jogado Isabela pela janela e depois manipulado a cena, não fazia sentido diante das evidências. Quando os jurados finalmente saíram para deliberar, a tensão no fórum era palpável. O Brasil inteiro estava de olho no caso. Milhares de pessoas assistiam ao julgamento de casa e a pressão sobre os jurados para que se fizesse justiça era imensa. Durante as horas que se seguiram, os jurados deliberaram sobre o destino de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. A acusação de homicídio triplamente qualificado, que envolvia a asfixia e o uso de recurso que dificultou a defesa de Isabela, pesava enormemente. A defesa, por outro lado, tentou argumentar que o crime não deveria ser considerado como homicídio qualificado, sugerindo que Alexandre e Jatobá não tinham intenção de matar Isabela, mas sim de desorientar a situação. A versão deles era de que as coisas haviam saído de controle e que a morte de Isabela não foi planejada. Essa tentativa de minimizar o crime, no entanto, não foi suficiente para convencer os jurados. Finalmente, após uma longa e angustiante espera, o veredito foi lido em voz alta no tribunal. O juiz Maurício Fossen, responsável pela condução do caso, anunciou que Alexandre Nardoni havia sido condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, com pena inicial em regime fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado contra Isabela. A sentença também incluiu uma condenação adicional de 8 meses de detenção por fraude processual qualificada, a ser cumprida em regime semiaberto. Já Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses de reclusão, com a mesma pena adicional de 8 meses de detenção por fraude processual qualificada, também a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Ambas as penas refletiam a gravidade do crime e o envolvimento direto dos réus na morte de Isabela, apesar das tentativas de manipulação das evidências e da versão do ocorrido. A reação da família de Isabela e do público foi um misto de alívio e indignação. Alívio, pois finalmente a justiça parecia ter sido feita, e a culpa dos réus foi reconhecida publicamente. No entanto, a dor da perda de uma criança tão jovem e inocente jamais poderia ser mitigada por uma sentença. Para Ana Carolina, mãe de Isabela, a luta não havia acabado. Embora houvesse uma sensação de justiça sendo feita, a perda de sua filha era irreparável. Ela sabia que, mesmo com a condenação, nada poderia trazer Isabela de volta. A repercussão nacional da sentença foi imensa. O caso de Isabela Nardoni se tornou um símbolo da luta contra a violência infantil no Brasil. A imprensa não só cobriu extensivamente o julgamento, mas também destacou a mobilização da sociedade, que acompanhou com grande interesse cada fase do processo. Para muitas pessoas, Isabela se tornou o rosto da injustiça, e a condenação de Alexandre Jatobá representou uma vitória para a memória da criança e para todas as vítimas de violência. O caso também teve uma profunda repercussão internacional. Jornais e emissoras de televisão de outros países, como a BBC, Le Monde, Fox News e outros, deram cobertura ao julgamento e à condenação, destacando o choque causado pelo crime e pela investigação. A comoção foi tamanha que Isabela Nardoni se tornou conhecida em diversos países como um símbolo da violência contra crianças e do trabalho árduo das autoridades para alcançar a verdade. Enquanto Alexandre e Jatobá eram levados para suas respectivas prisões, a atenção do público continuava voltada para os próximos passos do processo. A defesa ainda tentou recorrer da sentença, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação. No entanto, o caso ainda traria mais surpresas, já que os réus continuaram a tentar reverter suas penas, com algumas mudanças de regime e estratégias jurídicas ao longo dos anos. Após a sentença ser lida
e Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá serem levados para o regime fechado, as reações do público e das famílias envolvidas continuaram a dominar os noticiários. O Brasil inteiro acompanhava com atenção cada movimento dos réus e de seus advogados, que seguiam tentando reverter a condenação ou ao menos buscar alternativas para a pena. Mas, apesar de todos os esforços da defesa, a justiça parecia ter prevalecido naquele momento. Para Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela, o processo de luto era contínuo, e a condenação de Alexandre Jatobá não poderia preencher o vazio imenso deixado pela morte de sua filha. Ela, que passou por uma dor indescritível ao perder Isabela de forma tão brutal, sabia que a dor da perda nunca seria amenizada, mas sentia que aquela sentença representava de alguma forma um pequeno alívio. A luta dela, porém, não estava apenas em ver os responsáveis pela morte de Isabela na prisão. Ela sabia que precisava usar a sua dor para algo maior, algo que pudesse evitar que outras mães passassem pelo mesmo sofrimento. Ao longo dos anos seguintes, Ana Carolina continuou a viver com a dor da perda, mas transformou essa dor em uma missão. Ela não apenas lidava com o fato de ter perdido a filha, mas também buscava justiça para outras crianças que, como Isabela, estavam em risco de sofrer abusos. Em suas palavras, ela expressava o desejo de criar um país onde os direitos das crianças fossem mais bem protegidos e onde mães como ela não precisassem passar pelo sofrimento que vivera. Foi durante esse processo de reconstrução da sua vida que Ana Carolina decidiu se engajar em uma nova luta, uma que envolvia a política. Ela viu na política uma oportunidade de usar sua dor como combustível para mudar a realidade das crianças no Brasil. Em 2016, após anos de reflexão e superação, Ana Carolina fez uma escolha corajosa. Ela se candidatou a vereadora de São Paulo. Ela sabia que a política poderia ser uma maneira poderosa de lutar por políticas públicas de proteção infantil e de fazer com que a sua voz e a de outras mães fosse ouvida de forma eficaz. Sua candidatura foi marcada por uma plataforma focada na violência contra crianças e na criação de um sistema mais robusto de apoio psicológico e educativo nas escolas. Ela também se comprometeu a trabalhar na melhoria das condições de acolhimento e proteção de crianças vítimas de abuso, buscando o fortalecimento de políticas públicas que pudessem oferecer suporte imediato e eficiente. Ana Carolina não apenas se colocou como um símbolo de superação, mas também como uma defensora incansável dos direitos das crianças. O resultado das eleições surpreendeu a todos. Ana Carolina recebeu 129.563 votos, tornando-se a mulher mais votada da história do Brasil para o cargo de vereadora. Ela foi escolhida para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma posição que a colocava em uma posição estratégica para influenciar mudanças significativas nas políticas públicas voltadas à infância. Sua eleição foi um marco importante, não apenas na política, mas também na luta pelas crianças do Brasil, e ela se tornou um ícone da luta contra a violência infantil. A vitória de Ana Carolina foi uma grande vitória para aqueles que acreditavam que, mesmo diante da tragédia, a dor poderia ser transformada em algo positivo. Ela usou a visibilidade que o caso de Isabela trouxe para se tornar uma líder de opinião, não só para o Brasil, mas para o mundo. Em suas redes sociais, com quase 3 milhões de seguidores, ela continuava a compartilhar suas ideias e as campanhas que ela liderava em prol da proteção infantil. Ela também usava sua plataforma para prestar homenagens a Isabela, mantendo viva a memória da filha e garantindo que a luta dela fosse uma constante. Além disso, Ana Carolina fez questão de sempre lembrar os brasileiros do legado de sua filha. Ela compartilhou vídeos inéditos de Isabela em suas redes sociais, mostrando momentos felizes e cheios de vida, como uma forma de garantir que a imagem da menina não fosse reduzida apenas à trágica forma como ela faleceu. Através dessas homenagens, ela transmitia a mensagem de que a vida de Isabela deveria ser celebrada e lembrada, não apenas pela sua morte,
mas pela alegria que ela trouxe para aqueles que a conheceram. Enquanto isso, Alexandre e Jatobá continuaram cumprindo suas penas, agora em regimes mais brandos, e as reações do público continuaram a ser polarizadas. A cada novo movimento deles para conseguir progressão de pena, havia uma onda de indignação. A história de Isabela continuava a ser uma ferida aberta para muitas pessoas, especialmente para aqueles que se sentiam tocados pela dor de sua mãe, que continuava sua luta para que crimes como o dela não se repetissem. A libertação temporária dos réus, que foram autorizados a sair da prisão em regime semiaberto, gerava revolta e protestos. Além das lutas políticas e públicas de Ana Carolina, ela também foi incansável em buscar mudanças no sistema judiciário. Em uma de suas entrevistas, ela falou sobre a aprovação da Lei de Proibição da Saidinha para Crimes Hediondos, que aconteceu em 2023, uma lei que proibia que réus condenados por crimes como homicídios qualificados tivessem direito a saídas temporárias para feriados e datas comemorativas. Essa vitória, sem dúvida, foi uma das mais importantes para ela, pois representava uma mudança significativa no tratamento de criminosos violentos como Alexandre e Jatobá. A morte de Isabela, apesar da dor imensa que trouxe para sua mãe, também gerou uma reflexão profunda sobre as políticas de proteção à infância no Brasil. O caso gerou uma onda de mudanças, tanto no campo jurídico quanto no campo social. O impacto da tragédia fez com que a sociedade se mobilizasse para repensar como as crianças são tratadas, protegidas e apoiadas em situações de risco. Após a condenação de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, as vidas deles seguiram por um caminho que parecia irreversível, mas os desdobramentos do sistema judiciário e a reação pública mostraram que, mesmo após a justiça ser feita em parte, o caso ainda geraria intensos conflitos e surpresas. O regime fechado, em que ambos haviam sido colocados inicialmente, não foi uma sentença definitiva, e o sistema de progressão penal do Brasil permitiu que, com o tempo, eles pudessem conquistar o regime semiaberto. Alexandre Nardoni, após cumprir uma parte da sua pena, obteve o direito de progressão para o regime semiaberto, em 2019. Isso significava que ele poderia cumprir sua pena em condições mais brandas, com direito a saídas temporárias. Esse movimento, ainda que dentro da legalidade, causou uma onda de revolta e indignação em grande parte da população brasileira. A imagem de Alexandre, agora em regime semiaberto, gerava repulsa entre aqueles que acompanhavam o caso e acreditavam que ele deveria pagar integralmente pela morte de Isabela. A aprovação de Alexandre para o regime semiaberto foi resultado de um bom comportamento durante o tempo em que esteve preso, mas a decisão foi vista por muitos como uma falha do sistema judiciário. Para muitos, a justiça ainda não havia sido completamente feita, já que Alexandre continuava a negar sua culpa e a se comportar de maneira prepotente, sem demonstrar remorso real pelo crime que cometeu. As saídas temporárias, por exemplo, foram vistas como um privilégio para um homem que havia matado brutalmente uma criança e manipulado a cena do crime de maneira tão fria e calculista. Durante os anos seguintes à sua progressão, Alexandre conseguiu sair da prisão em diversas ocasiões como parte de seu direito ao regime semiaberto. Ele se utilizava de saídas temporárias para reencontrar a família e manter uma rotina aparentemente normal. Mas o desconforto e a indignação que geravam sua presença em público eram palpáveis. Alexandre, temendo ser reconhecido, se ocultava em público usando bonés, óculos escuros e dirigindo carros com vidros escuros, tentando se esconder do olhar da sociedade. O comportamento de Alexandre e a tentativa de reconstituir uma vida normal contrastavam fortemente com a realidade vivida por sua ex-mulher, Ana Carolina, e pelos filhos de Isabela, que ainda lutavam para seguir em frente com suas vidas carregando o peso da perda. A separação entre Alexandre e Jatobá, que havia ocorrido oficialmente no final de 2023, também trouxe novos desafios e complicações para a situação. Jatobá, embora tivesse cumprido parte de sua pena e também progredido para o regime semiaberto,
teve sua liberdade ainda mais contestada pela sociedade, que sentia que a justiça deveria ser mais rigorosa com ambos os réus. Em 2023, quando Jatobá passou a ter o direito de sair da prisão para realizar atividades externas, ela também enfrentou uma onda de hostilidade pública. Sua presença em locais públicos gerava reações fortes e, em algumas ocasiões, agressivas. Ela foi hostilizada em vários momentos, sendo confrontada por cidadãos que a reconheciam e a xingavam. Isso refletia o profundo desgosto que a população ainda sentia em relação à sua figura e à de Alexandre, que eram vistos como símbolos de impunidade no país. A imagem de Jatobá, mesmo depois de tanto tempo, continuava a ser associada ao crime brutal contra Isabela. Ela foi impedida de realizar algumas atividades cotidianas, como fazer compras em estabelecimentos públicos, por conta das reações de outros consumidores. Mesmo em sua liberdade condicional, o peso da condenação e da repulsa pública continuava a assombrá-la. A situação de Jatobá demonstrava de maneira clara o impacto social de sua condenação e o quanto a sociedade ainda não estava disposta a perdoar os réus, especialmente quando o crime envolvia a morte de uma criança. Mesmo com a progressão para o regime semiaberto, a vida de Alexandre e Jatobá não era fácil. Eles continuavam a viver sob o peso de uma condenação pública e não conseguiam escapar da indignação popular. O desgaste psicológico de viver com o estigma do assassinato de Isabela tornava o cotidiano deles mais complicado, apesar da liberdade que o regime semiaberto lhes proporcionava. A libertação de ambos também levantou discussões sobre o sistema penal do Brasil e suas falhas. Muitos cidadãos questionavam o fato de pessoas como Alexandre e Jatobá estarem desfrutando de privilégios, como as saídas temporárias, enquanto outras pessoas cumpriam penas mais rigorosas por crimes menos graves. O caso de Isabela, que mobilizou o país inteiro, se tornou um símbolo da luta contra a impunidade e da busca por justiça em casos de crimes hediondos. O processo judicial e os desdobramentos da condenação de Alexandre e Jatobá refletiram a complexidade do sistema de justiça brasileiro, que muitas vezes falha em garantir punições severas para crimes bárbaros. A morte de Isabela Nardoni, embora tenha ocorrido em 2008, ainda ressoa fortemente no coração de muitos brasileiros, principalmente devido à forma brutal como ela foi assassinada e ao impacto gerado pela luta incessante de sua mãe, Ana Carolina Oliveira, por justiça. O caso não apenas tocou profundamente a sociedade, mas também teve repercussões duradouras, levando à reflexão sobre as políticas públicas relacionadas à proteção infantil e à violência doméstica no Brasil. A luta de Ana Carolina se tornou um símbolo de resistência, de superação e, principalmente, de transformação da dor em ação. Isabela se tornou um ícone da luta contra a violência infantil no Brasil. O impacto de sua morte não foi apenas no âmbito legal e judicial, mas também nas discussões sobre a importância de políticas públicas mais eficazes para proteger crianças e adolescentes. A memória de Isabela se tornou um marco para o país, e sua história inspirou diversas reformas e modificações nas leis brasileiras, principalmente no que diz respeito à proteção de menores e à punição de crimes de violência contra crianças. Ana Carolina, mãe de Isabela, foi a principal responsável por tornar a história da filha um grito de luta por justiça. Ela se tornou uma figura pública respeitada, transformando sua dor em ações concretas e lutando por políticas públicas que garantissem a proteção de crianças em risco. O trabalho de Ana Carolina, em prol das vítimas de violência infantil, se estendeu para além da política e da mídia, alcançando diferentes esferas da sociedade. Sua história pessoal de dor e superação inspirou muitas mulheres a se unirem em causas semelhantes, a buscar justiça por seus filhos e a lutar contra a violência doméstica. Sua atuação política como vereadora de São Paulo foi um dos maiores marcos dessa transformação. Ela usou sua plataforma política para pressionar por leis mais rigorosas no combate à violência infantil.
inclusive conseguindo aprovar uma lei que proibia as saídas temporárias para condenados por crimes hediondos, como homicídios qualificados. Essa mudança na legislação foi uma vitória importante para as vítimas de crimes como o de Isabela, e Ana Carolina comemorou a medida como um avanço significativo na proteção dos direitos das crianças e no fortalecimento da justiça no Brasil. A mídia também desempenhou um papel fundamental na manutenção da memória de Isabela e na conscientização sobre a violência contra crianças. Programas de TV, reportagens e documentários dedicados ao caso, como os realizados pelo programa Fantástico da TV Globo, mantiveram o caso no centro das atenções por anos. A cobertura da mídia também ajudou a pressionar o sistema judiciário a tratar o caso com a seriedade que ele merecia, levando à condenação de Alexandre e Jatobá. Isabela também se tornou um símbolo de luta para aqueles que se opõem à impunidade. Sua morte gerou uma mobilização popular que foi além do caso específico. As discussões sobre a violência infantil e as falhas do sistema judiciário, que permitiram que réus como Alexandre e Jatobá fossem libertados em regime semiaberto, levaram a sociedade a questionar as falhas do sistema penal e a clamar por mudanças significativas. A indignação popular e a comoção social geraram um movimento que questionou as leis e pediu uma maior rigidez nas penas para crimes de violência contra crianças. Com o passar dos anos, Isabela Nardoni se tornou mais do que uma vítima. Ela se transformou em uma inspiração para a luta contra a violência infantil e contra a impunidade. A luta de sua mãe, Ana Carolina, que nunca deixou de buscar justiça, foi fundamental para que o caso não caísse no esquecimento e para que o legado de Isabela fosse lembrado de forma positiva. Ela transformou sua dor em um movimento, fundando campanhas de conscientização, participando de eventos e utilizando as redes sociais para educar e mobilizar as pessoas sobre os direitos das crianças. O caso de Isabela Nardoni também gerou um fortalecimento do movimento por justiça no Brasil, especialmente no que diz respeito às vítimas de violência doméstica e à vulnerabilidade infantil. Organizações não governamentais, movimentos sociais e outros ativistas se uniram para pressionar o governo e os legisladores a criar políticas públicas mais efetivas e a garantir que crianças como Isabela não fossem mais vítimas de violência. A morte de Isabela Nardoni, embora trágica, ajudou a despertar uma consciência coletiva no Brasil sobre a importância de proteger os direitos das crianças e de combater a violência doméstica. O legado de Isabela, representado pela luta de sua mãe, Ana Carolina Oliveira, continua a ser uma referência de resistência e ação no país. A história de Isabela é um lembrete constante de que, mesmo diante da dor, é possível transformar tragédias em movimentos significativos para a mudança e para a construção de um futuro mais justo e seguro para todas as crianças.